Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de novas edições como essa que começa agora. Vamos então aos gráficos. O primeiro gráfico aqui nós temos o preço da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais segundo o nosso software Wild Horses, melhor descrevem o seu comportamento. E nós temos aí uma mudança então na inclinação do gráfico, na inclinação dos canais, mais acentuada, segue sendo para cima, extremamente positiva. Vemos também aqui ao fundo do gráfico uma reta que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. Segundo o Quantitative Views padrão, ele se encontrou acima da média nos últimos 59 dias. Vemos aí que o volume elevou-se mais uma vez. Estamos aí bastante acima da média, praticamente 1,75 desvios padrão acima da média, uma excelente posição relativa. No entanto, seguimos com a visão de que, apesar das imagens desse gráfico aqui sugerirem uma continuidade na alta, nós continuamos com a percepção de que estamos no final do movimento. Isso se deve aí em função de alguns fatores que nós já comentamos na análise anterior: aumento da volatilidade, uma dificuldade em fazer novos topos, apesar de nós termos aí um aumento no volume recente, sim, e também acreditamos aí em função do o volume total não ser suficiente para manter os preços no nível atual e algumas outras evidências que nós estamos vendo aí no mercado agora. Em seguida vamos mostrar, em especial no gráfico aí de 1 hora, com o tempo gráfico. Então, essa aqui é o cenário, ele não é um cenário ruim, apenas essa imagem aqui sugere sim uma continuidade das altas. Por quê? Porque nós rompemos aí o último topo, nós estamos aí numa configuração de fundos e topos ascendentes, e continuamos aí com um volume crescente que é extremamente positivo. Então essa alta pode sim continuar. No entanto, nós enxergamos que estamos perto do final do movimento. Não quer dizer que ele vai cair agora, ele pode subir, mas nós não achamos que ele siga subindo por muito tempo. Do contrário, nós esperamos aí que a qualquer momento ele pode fazer sim recuos. Essa é a nossa percepção. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente vê 9.452, então rompendo aí aquela barreira virtual que existe aí nos 9K3, embora ele já tenha feito algumas excursões acima disso, chegou a fazer um teste até exatamente aí 9.450. Essa é justamente a expectativa para o final do dia de hoje, 9.452 tethers, um intervalo admitido de 9K2 até 9K6, então bastante otimista, e a gente chega perto aí dos últimos topos ali que a gente teve naquela época em que nós voltávamos dos 20K, fizemos um fundo e subimos novamente, então praticamente abril de 2018. Então estávamos aí nos 9K6 fazendo aquele topo e depois recuando. Praticamente esse é o nível aqui que está representado pelo topo do intervalo possível, segundo o nosso software, para o fechamento diário, hoje às 21 horas, horário de Brasília. A correlação entre preço e volume, ela segue caindo e possivelmente está aí a justificativa onde nós enxergamos que o volume não é suficiente para manter os preços, porém os preços insistem em fazer o que querem. E aí o que acontece? Provavelmente está abrindo então espaço para serem determinados segundo outra força motriz, que não o volume. A gente volta a lembrar, o volume que está sendo negociado agora era exatamente o volume que há alguns meses atrás nós dizíamos que não vai ser suficiente para romper os 4K2. Agora nós estamos aí rompendo, quem sabe, os 9K2 com esse mesmo volume. Então tem outras forças em jogo. Vamos dar uma olhada no mercado agora e a gente começa o nosso giro com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Deve ser a matéria que é mais discutida aí nos dias de hoje, quem sabe aí ao longo dessa semana. Facebook lança a criptomoeda Libra, tudo que você precisa saber. Na realidade, eles vão ter tudo que eles precisam saber sobre nós quando essa moeda for entrar em circulação. A única coisa que ela não vai ser é cripto, né? Porque com a política de privacidade que o Facebook tem, que é mais ou menos uma janela, né, paredes de vidro, uma criptomoeda só vai ser cripto no nome, mas tudo bem.
Vamos dar uma olhada. O que eu chamo a atenção não é exatamente essa matéria, apesar dela ser bastante bem, o timing dessa matéria está muito boa, mas o que a gente vê aqui é o seguinte, é quem está apoiando ela. Visa, Uber e PayPal vão apoiar a criptomoeda do Facebook. Então essa aqui é a criptomoeda do sistema, tá? Então o sistema está agora com uma criptomoeda, exatamente o Facebook, então que tem um apelo popular bastante grande. E aí aquelas instituições que criticavam, essas instituições aí, elas começam então a apoiar e provavelmente adequar-se então a essa criptomoeda. E confirmando isso que a gente acabou de dizer, JP Morgan quer diretor blockchain com experiência em Bitcoin. Mas espera aí, isso não era uma moeda que não tinha futuro, que era uma moeda para fraude, que era uma moeda para tudo que é tipo de ilegalidades, etc., né? Como se as ilegalidades começaram com a adoção do Bitcoin. É muito estranho, agora estão contratando um diretor justamente para isso, o que comprova aquilo que a gente fala, a crítica do sistema é justamente para que eles tenham mais tempo para preparar as suas próprias versões. E falando em próprias versões, hoje a gente estava escutando o Gold Seek Radio, que é um podcast evidentemente sobre ouro, mas o host ele tem um viés também por criptomoedas. E a gente se assusta ainda quando algumas pessoas começam a ainda ter aquela opinião de que talvez alguns bancos centrais vão comprar Bitcoin. Isso não faz nenhum sentido. Ficaria muito difícil numa reunião explicar que foi-se investido um capital em Bitcoin quando com praticamente um milionésimo desse capital, desse montante, é possível fazer o desenvolvimento e o lançamento de uma própria criptomoeda que vai ser imposta como imposto o dinheiro do país. Então, não teria nenhum sentido esse tipo de iniciativa a partir de bancos centrais. Vamos então para CoinMarketCap. Nesse momento aqui, o benchmark da Bitcoin em 9.162 dólares. A gente vê aí um leve recuo aí referente aos dias de ontem. Nós estávamos aí 9.200, 9.300. Estamos agora 9.160. Ethereum 268, um leve recuo ali, abandonando a casa dos 270. E Ripple então 43, quase 44 centavos. Litecoin, apesar de estar 135, não é o topo dos 138 que outrora fizeram. A gente vê aqui que eles tiveram um rápido mergulho e depois retornaram. Bitcoin Cash 416, ainda acima então dos 400, porém abaixo dos 430 que fez o topo. E EOS entregando então a casa dos 7 dólares, 6,93. Binance Coin 34,76. Nós estamos devendo uma análise aí da Binance. A Binance ela tem praticamente uma vida própria na sua coin e a gente ainda não definiu, mas até temos a impressão de que ela antecede aí alguns movimentos aí das demais criptos. Então isso mereceria aí um estudo um pouco mais aprofundado que, como entre tantas outras coisas, ainda não fizemos. BitMEX 4.5 bi, Binance 2.1 e OKEX 1.5. A gente vê interessantemente aí a OKEX recuando e a Binance então se dilatando aí nas últimas horas, praticamente fazendo uma compensação. A BitMEX aí se mantendo estável, então a composição dessas três praticamente não mudou, o total, o agregado de volume nas últimas 24 horas, então a gente vê aí inalterado esse status que não justificaria então novas altas. Aí nesse momento aí a gente fazendo um recuo e aí a gente chama atenção aqui exatamente nesse gráfico aqui direto na Binance, Bitcoin cotado em Tether, tempo de gráfico 1 hora. O que tem aqui de interessante? Aqui a predominância dos maiores candles é todos eles de alta, e aqui a predominância dos candles de maior volume, todos eles de baixa. Então isso mostra aqui aquilo que a gente vinha comentando, que na verdade a gente falou a partir dos 8K8. Dos 8K8 para cima, a gente tem uma predominância da força vendedora, que fica aqui, e dos 8K8 para baixo, a gente tem uma predominância da força compradora, 8K8 para cima, força vendedora, e 8K8 para baixo, predominância aqui da força compradora. Então, exatamente esse tipo de movimentação que pode estar aí dando a dinâmica agora dos preços. Então, isso pode estar justificando aí essa volatilidade. A gente fazendo o mergulho, a gente chama atenção aqui que nós tivemos algumas horas atrás aqui um mergulho abaixo dos 9K, né, às 4 da manhã. Então, nós tivemos das 8 da noite do dia de ontem às 4 da manhã agora, uma
uma variação de preço de 9.450 até os 9K praticamente. Então nós estamos falando aí, 8K9. Então nós estamos falando aí de $550 em 8 horas. Então é uma volatilidade bastante grande, é 6%, né, dos preços variaram em apenas aí 8 horas. Então é uma volatilidade muito grande. A gente tem alguns ativos que variam aí 2% aí ao longo do dia, 1% ao longo do dia, uma variação bastante grande. Nós temos aqui 6% em 8 horas, né? Um terço desse tempo. Então, a volatilidade bastante grande que a gente pode ver aqui não era tradicional aqui nas últimas semanas. Isso aqui está acontecendo agora e isso aí, na nossa opinião, segue sendo um indicativo de fim de curso. É isso que a gente vinha comentando. Nós falamos do topo aqui em 9K3, ele se excedeu, está no nosso post ali na rede do Twitter e do Telegram, né? Para quem quiser nos seguir, @HelloWildHorses. Nós fizemos topos acima disso? Sim, fizemos, mas não fomos muito além. Tá? Então, a composição do volume aqui nos sugere falta de sustentação, apesar da correlação dos preços baixos, de ser baixa com o volume, né? 25%, uma correlação muito baixa para explicar que o volume está explicando os preços. Isso não está acontecendo, mas nós acreditamos sim que com esse volume os preços não sustentam, independente da correlação. Antes de encerrar a nossa análise, a gente quer dar uma olhada aqui nos outros períodos de tempo aqui, onde a gente vê aqui então no gráfico diário, a gente está vendo aqui esse retorno no dia de hoje. A gente tem que ver onde é que ele pode fazer o fundo, provavelmente aqui nos 8K8, tá? É possível, tá? Fazendo aqui um retorno, aqui essa linha de base dele. Nós tínhamos uma linha mais abaixo aqui nos 8K, então ele pode vir a buscar isso aí mais adiante, não necessariamente agora, tá? Mas nós vemos aí uma possibilidade de recuo se nós perdermos aí os 9K que estão sendo testados aí nesse momento. E dando uma olhada aqui no volume, nós vemos aqui uma redução do volume dos níveis de grande atividade que nós tínhamos aqui quando nós ingressamos nessa região dos 8K. Nós tínhamos aqui períodos aqui com grande volume, apesar aqui da volatilidade, o volume era maior. Agora ainda temos volatilidade, porém elevada, porém o volume vem caindo, e isso nessa altura da movimentação pode estar relacionado sim com o esgotamento ali da capacidade dos preços aí de seguir a sua subida, esgotamento ali da força compradora e aí de um eventual recuo. E então, olhando para o gráfico semanal, nós temos aí uma figura muito semelhante. A gente chama atenção aqui para os topos. A reta que une esses topos aqui tem uma inclinação muito parecida com essa que nós tivemos aqui nesse período aqui no meados de fevereiro, tá? Então, o que acontece? Mostra uma dificuldade de fazer novas ascensões. Claro que nós temos aqui toda essa volatilidade aqui ao longo das semanas, né? Porém, se nós formos olhar a velocidade com que novos topos estão sendo determinados, a gente vê que eles estão acontecendo a uma taxa muito baixa, nada comparado com essas semanas de ascensão aqui meteórica que nós tivemos aqui já ao longo de abril e maio. Então, por isso a gente chama atenção, nós podemos estar sim perto de um fim de curso, tá? Que seria aqui determinado aqui por uma resistência bastante forte, a qual a gente não chegou a visitar, que é os 9K6, que a gente já tinha comentado antes, e também coincide com a análise do Charles Nenner, que é um ex-analista do Goldman Sachs, que hoje trabalha então por conta na Charles Nenner Research, né? Uma empresa que é especializada na análise de ciclos de uma série de ativos financeiros. Pessoal, antes de encerrar a nossa análise, então, gostaria de mostrar então para vocês aqui o mercado, o que está acontecendo. A gente está aqui diretamente aqui do Yahoo Finances, né? A gente tem aqui um recuo no dólar, uma queda aqui no euro, e nós estamos aqui, vamos dar uma olhada aqui no SP500, SP500 em alta, Dow Jones em alta, tá? E o que isso aí se reflete, na nossa opinião, é relacionado com a expectativa de que os juros nos Estados Unidos vão ser reduzidos. Então aqui a gente está vendo uma espécie de buy the rumor, sell the fact, né? Compre o boato, venda o fato. Então o que acontece antes de uma provável redução na taxa de juros nos Estados Unidos, deve ser anunciada aí quem sabe amanhã, quando o FOMC, né, que é o comitê financeiro, onde eles decidem o que vão fazer com a taxa de juros de 3 meses, né? Então ela é referência do mercado. Então quando existe uma expectativa de queda,
Isso anima o mercado financeiro porque isso deixa menos competitivo os títulos de dívida e aí entra esse capital então no mercado acionário, então os preços sobem, mas provavelmente saindo a notícia ou ela decepcionando, esse movimento se reverte, tá? E aí a gente chama atenção aqui então, entrando agora aqui no site do Bloomberg, onde a gente tem aqui o vencimento, o rendimento dos títulos do Tesouro Americano de diversos vencimentos, de 3 meses até 30 anos. Então a gente vê que esse 2,20 é atualmente aqui o título de 3 meses já praticamente está precificado aí essa redução, ele já está reduzindo-se, né? Chegou a marcar aqui 2,43, 2,47 aqui alguns meses atrás, né? Algumas semanas atrás na realidade, e essa trajetória aqui já iniciou a sua inversão, a gente pode ver aqui que ela tá recuando aqui, um mês atrás ela estava 18 pontos acima, e a gente tem aqui os títulos de 2 e 5 anos aqui, 1,84, 1,82, eles podem recuar ainda mais, é o fundo da curva aqui em termos de rendimento, o que significa aqui que por essa interpretação, emprestar para o governo americano em 5 anos é menos arriscado do que emprestar em 3 meses. Então, uma completa inversão de valores, e isso aí está deixando o mercado na situação que está, mas uma correção nessa curva aqui, isso vai ter um impacto bastante grande no mercado de ações e assim numa diversas classes de ativos. Não tem como ter uma ideia do impacto disso na Bitcoin, tá? Não tem como ter uma ideia porque existem investidores institucionais, existem investidores pessoas físicas, eles têm linhas de raciocínio totalmente distintas nas suas decisões de compra e venda. A gente acabou se alongando um pouco mais no dia de hoje, nessa nossa análise, a gente pede desculpas aí mais uma vez, mas a gente gostaria de ilustrar esses pontos e a gente acaba às vezes não fazendo uma edição específica sobre isso, então a gente queria incluir essas informações para vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela audiência. Se alguma coisa que a gente falou não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa vocês considerem interessante, não se esqueçam de compartilhar com colegas e amigos. Nós agradecemos. Pessoal, até a próxima edição do nosso programa. Tchau.